Se você já abriu um pacotinho de cartas de Pokémon e ficou se perguntando quanto a sua carta valia, saiba que em alguns casos elas poderiam valer até mesmo o preço de um carro ou uma casa. Pois é, com isso em mente, hoje eu resolvi trazer pra vocês 16 das cartas de Pokémon mais caras da história. É sério, vocês vão se surpreender com os valores aqui. Ah, e vale ressaltar, eu resolvi trazer os valores em dólar. Ah, mas por que dólar? Bom, algumas cartas são muito antigas, da época que nem tinham cartas no Brasil. E também fica mais fácil de entender o seu valor, uma vez que o dólar é a moeda universal. Assim fica mais fácil de entender. Mas se você tiver curiosidade, eu vou procurar aqui e deixar os preços em reais em tela pra vocês então, tá bom? Ah, e é claro, os preços de cartas de Pokémon variam muito e muito com o tempo, com o ano, e não significa que agora elas valham esse preço exato, tá? Mas eu procurei trazer mais ou menos por quanto elas já foram vendidas no seu ápice. Agora sim, sem mais enrolação, bora lá. Número 16, a primeira edição do Venossauro. Não se trata de uma carta, meu Deus, que rara, mas sim de uma carta autografada. Ok, vamos aos fatos. É uma carta da primeira edição? Sim. É um Pokémon inicial? Sim. Mas o que torna essa carta realmente especial é o autógrafo do famoso ilustrador de Pokémon, Mitsuhiro Arita. Olha, você até pode conseguir um autógrafo dele. Você até pode conseguir uma carta de Venossauro por aí. Mas se quiser especificamente esses dois, vai precisar desembolsar uns 14 mil dólares. Cara, dá pra fazer muita coisa com isso. Mas isso é só a pontinha do iceberg. Número 15, Blastoise primeira edição. Quando as cartas de Pokémon começaram a ser lançadas nos Estados Unidos, lá em 1999, por aí, mais ou menos, o Blastoise ganhou um grande destaque. E meu amigo, se você teve um desses, eu espero que você tenha preservado muito bem, por mais que eu acho que seja difícil. Porque esse Blastoise aqui, quando bem preservado, poderia valer até mesmo 20 mil dólares. Não, você não ouviu errado. Número 14, Chansey, primeira edição. Também primeira edição. É claro que quando você pensa na primeira geração de Pokémons, você pensa no Pikachu, no Charizard, até mesmo o Mewtwo, mas ninguém pensa na pobre Chansey. Bom, essa cartinha aqui foi ganhando muita popularidade com o tempo, bem de mansinho, foi subindo seu preço e agora pode valer na casa dos 20 mil também. Número 13, Delta Charizard, Estrela Dourada. Desde a sua estreia, as cartas da região de Kanto têm o hábito de atingir preços, olha, exorbitantes é a palavra. E bom, com esse Charizard aqui não foi diferente. Afinal de contas, ele começou de mansinho, valeu ali seus mil dólares no lançamento, depois 5 mil, 10 mil, opa, e agora 20 mil também. Fazer o que, né? Pokémons do tipo dragão estão sempre no topo quando o assunto é popularidade. Número 12, Torchic Estrela Dourada. Afinal de contas, o que é essa Estrela Dourada? Bom, em 2004, um ano muito longínquo, o TCG introduziu cartas variantes, coloridas e até mesmo elegantes dos seus pokémons mais famosos. E bom, dizer que deu certo é eufemismo. Só pra vocês terem uma noção, esse Torchic já era um pokémon raro de se ter uma coleção lá naquela época. Agora, essa variante dele com a Estrela Dourada era muito, mas muito mais rara. E você teria sorte se conseguisse comprar ela por mais ou menos ali uns 25 mil dólares. Sim. Número 11, Rayquaza Estrela Dourada. Mais um pokémon da cobiçada linha Estrela Dourada. Esse daqui fazia parte da linha de pacotes X-Deoxys. Eu falei certo? Enfim, e só pra vocês terem uma noção, só os pacotinhos dele atualmente estão custando mais ou menos uns 300 dólares. Só os pacotinhos, sem a chance de vir nada. E em 2013, essa cartinha aqui foi vendida por não 10, nem 20 ou 30, mas 48 mil dólares. Não, tipo, é sério. Vocês sabem quanto dinheiro que é isso? Número 10, Série Cristal. A Série Cristal é mais um tipo de variantes de cartas de Pokémon. Como se já não tivessem cartas variantes o suficiente não, né? Mas beleza. Essa daqui é rara em outro nível, porque, obviamente, elas já não são mais fabricadas e só existiam 10 tipos diferentes dessas variações em todo o TCG. Elas não se tratam de um Pokémon em específico, e sim alguns, como o Charizard ou o próprio Ho-Oh. E se você quiser uma delas por um exemplo, hoje em dia, teria que pagar mais ou menos os seus 50 mil dólares. Sim, quer que eu fale de novo? 50 mil dólares. Número 9, Lugia, primeira edição. Bom, essa carta aqui, pode ter certeza que ela é tão lendária quanto o próprio Pokémon Lugia, que foi introduzido lá na segunda geração. Além de, na minha opinião, ser um Pokémon muito da hora, se você tiver um Lugia bem conservado, o que eu acho muito difícil, você pode vender ele por apenas 50 mil dólares também.
algo que, bom, você consegue rapidinho 50 mil dólares, né? Quem não tem? Número 8, Magikarp da promoção University. Pois é, um Magikarp. Se você era do time que desprezava esse Pokémon, eu acho melhor você repensar suas escolhas de vida. Cara, isso daqui beira o ridículo. Vamos lá, como conseguir uma carta dessas? Primeiro, mora no Japão. Não é algo que todo mundo aqui consegue, né? Mas ok. Depois, preencha um quiz de uma revista muito específica. Ah tá, e muitos anos atrás. Sim. Aí talvez você conseguisse um dele. Talvez porque foram feitas apenas 1000 cartas e provavelmente foram distribuídas menos que isso. Cara, mas se você tiver uma dessas, elas já foram vendidas em leilão por mais ou menos 66 mil dólares. Então se você tiver, eu sugiro correr para reivindicar o seu valor. Número 7, Umbreon, Estrela Dourada Promo. Pois é, mas por que promo? Simples. Não tinha como conseguir essa carta aqui apenas abrindo pacotes de Pokémon. Você precisava acumular pontos, sim, em eventos TCG de Pokémon, eventos específicos, e não só isso, mas no Japão, de novo. Esse carinha aqui, que é um Pokémon, na minha opinião, muito descolado, chegou a valer até 70 mil dólares. 70 mil. Número 6, Treinador número 1. Muita gente, e talvez você provavelmente, nem ligam muito para como o jogo funciona. Só querem saber de colecionar as cartas, e isso eu até entendo. Mas se você liga, e se você é bom, talvez tivesse a chance de pegar essa daqui. Porque em 1997, essa carta secreta foi dada aos campeões de um torneio de Pokémon, com esse Mewtwo holográfico na capa. Mas eu acho bem difícil de acreditar que algum desses campeões ganhadores da época um dia saberiam que essa carta passou a valer, na verdade, 150 mil dólares. O que você faria com esse dinheiro? Número 5, e essa daqui é bem famosa. Charizard, primeira edição. Olha, as cartas de Charizard podem ser muito raras, tipo, muito mesmo. Mas essa daqui, esqueça tudo que você viu até agora. Esse amiguinho aqui, que no seu lançamento já era uma carta muito boa, chegou a valer, chegou a valer até 220 mil dólares. Não, você não ouviu errado. Essa daqui é uma das cartas de Pokémon que você poderia facilmente comprar uma casa com ela. Número 4, Ishigara GX. As cartas GX são um tipo de carta colecionável diferentes, introduzidas na fase Sol e Lua de Pokémon. Bom, você não vai encontrar essa carta aqui pelo menos em um pacote, porque ela foi dada de presente a um grupo seleto de pessoas em uma convenção em 2018. E se você tá se perguntando quem é esse velho aí que tá nessa carta, ele é simplesmente o CEO da Pokémon International. E o nosso amigo aqui foi vendido recentemente pela bagatela de 247 mil dólares. Número 3, Troféu da Família Kangaskhan. Essa daqui não vale mais do que a nossa última carta, mas eu nunca falei que isso daqui estava em ordem de preço. Bom, mais ou menos. Ela é muito difícil de conseguir. Primeiro, essa carta aqui só foi dada a participantes de um torneio de mega batalha com pais e filhos. Ok. Segundo, isso aconteceu em 1998. Terceiro, só foram feitos 50 delas. Entendeu a dificuldade disso daqui? Essa carta apresentando um Kangaskhan e seu filhote chegou a ser vendida recentemente por 150 mil dólares. Pois é, Kangaskhan e seu filhote. Número 2, Troféu Pikachu. Uma carta entregue para vencedores de um torneio de TCG em 1997. Ela existe em 3 versões. Uma de terceiro lugar, segundo lugar e primeiro lugar. Em 2019, a de terceiro lugar, tá? Foi vendida pela bagatela de 100 mil dólares. Mas depois da explosão do game, você consegue encontrar ela, sabe por quanto? 1 milhão de dólares no eBay. Sim, 1 milhão de dólares no eBay. Ai, pois é. Número 1, Pikachu Illustrator. Existem apenas 39 dessas cartas aqui, e elas foram entregues a vencedores de um torneio de ilustração lá na década de 90. Primeiro, ela foi vendida por 50 mil dólares, o que é muita coisa. Depois, 150 em 2019, e recentemente, bom, não tão recentemente, ela foi comprada por 5 milhões pelo youtuber Logan Paul, há mais ou menos uns 3 anos atrás. Ok. Como se não bastasse isso, ela foi vendida, agora sim, recentemente, não por 5, não por 10, não por 11, por 16 milhões. 16 milhões de dólares. O que você faz com 16 milhões de dólares? Não, tipo, é sério, o que você faz com 16 milhões de dólares? Ah, eu pararei de trabalhar. É uma boa. Mas e você? Qual foi a carta mais rara que você já teve e por quanto vendeu ou quanto quer vender ela? Ou será que vai vender? Enfim, às vezes a gente fica com uma carta apenas por gostar dela. Agora eu canto a bola pra você
vocês aí nos comentários. Ah, e observação muito importante. Eu trouxe 16 aqui pra vocês, mas existem muito mais cartas de Pokémon raras. Mas eu não trouxe todas, é claro, porque senão esse vídeo poderia ficar até mesmo um pouco maçante. Mas enfim, se tem alguma carta que eu deveria ter falado aqui e não falei, comenta aí embaixo, diz o preço dela pra gente poder debater um pouquinho nos comentários. Ah, e se tiver gostado desse vídeo, é claro, não se esquece de dar o like e se inscrever no canal, porque a gente se vê em uma próxima, é claro. E se você quiser, a gente pode também tentar fazer talvez uma parte 2, ou diferentes jogos de TCG, daqui a pouco a gente faz um One Piece. Bom, vai depender da avaliação de vocês aí. Agora sim, até mais.